Essa disciplina, ela vai trabalhar com o seguinte quesito: projeto e práticas de ação pedagógica, certo? Então, eu, professora Micaele Menezes, estarei orientando os alunos do terceiro, quarto e quinto semestre. Neste caso, acontecerá da seguinte forma: os alunos do terceiro semestre irão trabalhar projeto e práticas de ação pedagógica voltadas apenas para o ensino infantil, enquanto os alunos do quarto semestre irão estar trabalhando projeto e práticas de ação pedagógica voltado justamente para o ensino fundamental, enquanto os alunos do quinto semestre irão estar trabalhando projeto e práticas de ação pedagógica voltado justamente para a gestão da educação em ambientes escolares e não escolares. Neste momento, eu vou fazer a orientação sobre as etapas necessárias para o projeto, certo? Depois disso, eu irei estar providenciando outros vídeos justamente para explicar a designação do terceiro, quarto e quinto semestre, perfeito? Esta orientação irá servir para todos os alunos, tanto do terceiro, quarto quanto do quinto, ok? Então, acontece da seguinte forma: como elaborar cada item do projeto de intervenção didática? A primeira coisa, que é algo bastante primordial, é a respeito do tema. Você deve definir qual o tema que você vai utilizar no seu projeto. Professora, o que seria este tema? Bom, como aqui propriamente já vem dizendo, diz o seguinte: o ponto de partida de um projeto é o tema, o assunto, o conteúdo. A escolha do tema segue de alguns questionamentos ao estreitamento da temática, ou seja, o tema é algo mais abrangente, enquanto o título será o nome do projeto. O título ele vai ser desenvolvido justamente por meio do tema. O título é algo mais restrito, algo mais específico, enquanto o tema é algo mais abrangente, o qual vai acabar gerando o título, que é algo mais restrito, perfeito? Então, um exemplo bem nítido disso, para ficar bem fácil para vocês, é o tema meio ambiente. Meio ambiente é algo que mais geral, algo que vai englobar um determinado título, que vai surgir a partir desta base. Ou seja, o título eu já tenho água, sabendo usar, não vai faltar. O que acontece? Por exemplo, um tema voltado para a disciplina pedagogia. Um tema seria alfabetização e letramento. Um título: a importância da leitura na educação infantil, no ensino fundamental e assim sucessivamente, certo? Então, o tema é algo mais geral, enquanto o título é algo mais específico, perfeito? Mas, para que você possa gerar esse tema, é necessário que você tenha uma base, você saiba qual norte você vai querer. Um dos temas bastante abordados nessa nossa atual realidade é a questão da inclusão social, que é um dos temas bastante debatidos. No entanto, infelizmente, a questão da prática deixa muito a desejar. Outro assunto bastante relevante é a respeito da questão da tecnologia. A tecnologia hoje em dia, como vocês bem sabem, está fazendo parte da vida de todos de forma geral. No entanto, o que acontece? Nem todos têm essa acessibilidade. Então, são temas os quais vocês podem estar pesquisando justamente para que vocês possam colocar em prática no projeto de vocês, certo? Então, tema, coloquem, é algo mais geral, título, algo mais restrito, perfeito? Então, a primeira coisa que vocês devem selecionar e escolher vai ser a temática e o título. O outro passo trata-se sobre a questão da situação-problema. O próprio nome já diz, vai se referir o quê? A problemática, ou seja, as dificuldades que se pretende discutir e solucionar por meio do projeto de intervenção didática. Neste item, é importante descrever a origem do problema. Lembre-se, não existe projeto sem situação-problema, ou seja, você vai escolher uma determinada temática
e essa determinada temática, com certeza tem um problema o qual deverá ser resolvido, pois todo projeto ele tem esse intuito de ter um determinado problema para que você possa solucionar por meio deste projeto, certo? Então acontecerá da seguinte forma. Um exemplo bem nítido aqui de situação-problema é um projeto, o qual está disponível na internet. Este projeto, ele tem como tema alfabetização e letramento, e ele vai tratar sobre a questão da leitura, escrita e interpretação de textos, certo? O tema, alfabetização e letramento, algo mais abrangente, enquanto o título é algo mais específico, leitura, escrita e interpretação de textos. Então, nós nos deparamos com o quê? Com a situação problema. A situação problema acontece da seguinte forma: você vai determinar o seu tema e o seu título, ok. Depois de determinar, você deverá encontrar um problema que acontece muito voltado justamente a este assunto. Neste caso, a autora deste projeto transmitiu da seguinte forma a situação-problema. Viver num ambiente letrado, onde são cultivadas e exercidas práticas sociais relativas à leitura e escrita, permite à criança desenvolver conceitos e competências funcionais relacionadas à escrita, assim como garantir que as crianças efetivamente aprendam a ler e escrever, assim que entram na escola. É o objetivo de todo alfabetizador. No entanto, isso se tornou um grande desafio. O que acontece é o seguinte: primeiro, ela faz um breve histórico sobre esse determinado problema, certo? Depois, ela começa a realizar o que? Os questionamentos. Dessa forma, quais questionamentos a trabalhar diante dessa respectiva situação? Por quê? A primeira pergunta dela: porque muitos dos nossos alunos passam pelo pré-escolar e vão do primeiro ao quinto ano sem aprender a ler e a escrever? Essa é uma das problemáticas bastante encontradas na nossa sociedade. No entanto, passa anos e anos e não é resolvida. Infelizmente, vários alunos acabam passando de uma série para outra e às vezes não sabem nem ler e nem escrever. A outra problemática dela: de que forma a leitura e a escrita e a produção de textos terá significado para o aluno? É uma outra problemática bastante relevante. Por quê? Vamos lá. É um questionamento qual ela faz. Já que boa parte dos alunos, eles leem, ok? Ler é uma coisa, interpretar o texto já é outra. Então, é algo qual deve ser realizado justamente para criar um senso crítico no aluno, certo? Então, a outra pergunta: como intervir no processo ensino-aprendizagem? Ou seja, ela, no decorrer do seu projeto, ela vai respondendo essas perguntas por meio do embasamento teórico, por meio das soluções as quais ela vai encontrando de acordo com a sua pesquisa. E por fim, que estratégias fará o aluno ler, escrever e produzir um texto satisfatório? Veja que ela não foge em nenhum momento da sua temática. Ela sempre está tratando sobre a questão da alfabetização e letramento. Essa é uma das coisas principais as quais eu vou estar analisando no projeto de vocês. Por quê? Por conta que um texto ele tem que trabalhar a questão da coesão e da coerência. Coesão trabalha com a estrutura, enquanto a coerência vai trabalhar com a lógica. Você deve ser coerente nas suas palavras. Se você escolher uma determinada temática, você deverá desenvolver sobre a mesma, certo? Sem fugir do tema. Então, no que diz respeito à situação-problema, em resumo, você vai ter que o quê? Encontrar uma problemática, a qual você vai fazer um breve histórico bem resumido, de forma clara e sucinta. Depois você vai fazer alguns questionamentos de como está trabalhando com essa respectiva temática. A situação-problema é algo qual você deve analisar muito bem. Professora, eu vou escolher uma determinada temática, ok. Só que eu não conheço muito sobre essa temática, sem nenhum problema. Você vai aqui, procura o Google, perfeito. Depois de procurar o Google, você coloca bem aqui artigos
artigos sobre alfabetização e letramento. Vamos supor que essa seja a sua temática, certo? Primeiro, você tem que definir a sua temática. Depois, você vai estar providenciando essa pesquisa. Ou você pode pesquisar antes, fica ao seu critério. O primeiro objetivo do nosso projeto é você ter uma temática e um título em mente. Esse é um dos primeiros passos a ser atingidos. Depois, você vai fazer o quê? Uma pesquisa sobre alfabetização e letramento. Aqui você também pode pesquisar ou pelo Google normal, ou você pode digitar Google Acadêmico. O Google Acadêmico ele vai aparecer todos os artigos possíveis, então fica a critério. Então, é bem interessante pesquisar pelo Google Acadêmico porque ele é mais objetivo, certo? Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, alfabetização e letramento. Vamos lá. Clico em cima do título, vai carregar. Olha só esse artigo. Ele tem 64 laudas. Perfeito. Eu irei fazer o quê? A leitura do mesmo. Ou seja, vou aqui na parte do sumário, procuro o sumário e vou compreender a respeito da minha dúvida. Olha só, o que diferencia a alfabetização e letramento, o que é alfabetização, quais os fundamentos do conceito de alfabetização, como aprendemos a linguagem escrita, o que aprendemos quando nos alfabetizamos e assim sucessivamente, o que é letramento, certo? Então, o que acontece? O objetivo do projeto é você ter uma temática e um título. A seguir, você vai realizar uma pesquisa sobre isto, justamente para que você tenha esse arcabouço, essa sustentação teórica de realmente, este é um assunto acessível, eu irei trabalhar com o mesmo, porque eu gostei. Perfeito. Outra coisa importante, você deve gostar do seu projeto, ou seja, da sua temática. Caso você escolha uma temática qualquer e você não leve nenhum interesse, obviamente o seu projeto vai ficar a desejar, certo? Então escolha uma temática a qual possa estar lhe instigando, justamente para que você realize da melhor forma possível o seu projeto. Outra etapa importante diz respeito à justificativa. A justificativa é uma das partes mais simples e trata-se sobre o quê? Sobre a questão da importância. A justificativa, ela vai tratar justamente sobre a importância do seu projeto. Justificativa refere-se ao olhar do professor, capaz de identificar um acontecimento ou um fato inusitado e instigante para a criação de um projeto. Reflita sobre a origem do projeto, como surgiu, a partir de qual necessidade, curiosidade, sua relevância, por que o projeto é importante, quais são as contribuições para deste projeto para as crianças. Aqui nós vamos voltar novamente no artigo da menina, da autora, e nós vamos ver aqui a parte da justificativa. Justificativa vai tratar sobre a seguinte situação. Diante de um diagnóstico feito na escola, observamos algumas dificuldades nos alunos do 1º a 5º ano, dentre elas leitura e interpretação de texto, e fez necessária a elaboração desse projeto que visa desenvolver uma maior aprendizagem na alfabetização e no letramento de maneira significativa e lúdica. Serão trabalhadas atividades com a participação de todos os alunos, processo de ensino-aprendizagem com métodos lúdicos e recursos audiovisuais, para que o ensino se torne mais eficaz. O letramento, que compreende o domínio da leitura e da escrita como contato com o mundo, é o foco central desse projeto. Tendo em vista esses resultados do diagnóstico nas turmas, foi a primeira etapa do projeto. Foi definido um plano, justamente um plano de trabalho com as metas gerais a serem desenvolvidas durante as próximas etapas, e assim sucessivamente. Então, nesta parte da justificativa, você vai estar dizendo justamente por que este projeto é importante,
quais são as contribuições deste projeto para o seu público-alvo, seja você do ensino fundamental, infantil, da gestão e assim sucessivamente. Então, o que acontece? Essas três etapas, na verdade, são de suma relevância a serem definidas. Porque, primeira é a questão da temática. A temática, como eu já havia dito, é algo geral. O título vai ser derivado por meio de quem? Da temática, é algo mais restrito. Situação-problema é o que? É o problema a ser encontrado diante do seu projeto. Ou seja, você vai realizar questionamentos sobre o mesmo. Enquanto a justificativa já vai estar trabalhando justamente a respeito da importância da implantação deste projeto, certo? Neste caso, como eu disse para vocês, vocês podem realizar pesquisas justamente para que vocês possam entender melhor sobre a temática escolhida e assim desenvolverem um excelente projeto.